Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo e que Ele nos abençoe esse culto. Cada um de nós estamos aqui, o irmão Paulo também, que não pôde vir por causa de estar tossindo bastante, e os demais também, lembramos da irmã Rosa também, tá, problema de saúde. E pedimos todas as nossas famílias, e os hinos que vamos cantar, e depois tudo da palavra do Senhor em Jeremias, continuar no capítulo 10, a partir do versículo 10. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor Pai, por mais esta oportunidade que nos está concedendo. Não somente por esta oportunidade que Tu nos está dando, a que o Senhor há de dar ainda para nós, e as que Tu nos deste para nós, que viemos aqui para Te louvá-lo e cultuar o Teu nome. Pedimos em favor da família de cada um de nós. Pedimos também em favor dos que estão enfermos. Pedimos também dos governantes da nação e até o município. Pai Santo, pedimos para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão acamados, aqueles que estão com dificuldade para se locomover. E pedimos para a salvação das pessoas que possam, através do Teu Santo Espírito, usando algum pregador para pregar para eles, que eles se convertam do seu mau caminho e se salvem. Em nome de Teu Filho que pedimos e em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor com o hino 266. Mulher pediu isso, vou tocar no órgão, mas sem o vibrato.
Alleluia,
ele? Olha o Instagram lá, eu estou gravando no Face, olha o Instagram. Ah, sim. Viu minha mão mexer? Ah, sim. Então tá bom. Conhece a mamãe? Quem conhecia? Você deu para cantar, mas não conhecia. Cristo,
Amém. Adoração somente ao Senhor. Amém. Versículo 10 de Jeremias 10. Nós paramos dia 24 do 5 do 26. Foi domingo, ou sábado passado, domingo, não é domingo, está marcado aqui. Domingo, é 24, está marcado aqui. Possível que eu errei, né? Então diz assim: mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Amém? Então aqui ele diz: mas o Senhor é verdade. O Senhor é verdade, é o Senhor Jesus Cristo. É a verdade, ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E o seu caminho é correto. É com ele que devemos seguir a nossa caminhada da fé. A nossa caminhada da fé na vida espiritual, não é a terrena, mas nós estamos aqui neste mundo, nós estamos caminhando, mesmo caminhando, dando os passos, mas a caminhada da fé, o alvo, o nosso pensamento, o nosso coração voltado para Ele. Você quer saber a verdade? É Jesus Cristo. O caminho correto é Jesus Cristo. Não quer dizer que é por Ele ser retíssimo, nós vamos andar corretamente. Mas o nosso caminho, de quem está seguindo, é correto. A nossa fé. Mas nós erramos. Nós perdemos a paciência, pecamos. Mas não vivamos no pecado. Então devemos seguir a nossa caminhada da fé. Nós, cristãos, embora durante a semana, nós estamos longe, separados. Não estamos muito longe, mas alguns vai para um lado, moram nas suas casas, mas a nossa caminhada, a nossa fé está ligada em Jesus Cristo. E todos os demais que não caminham, ele, no caminho dele, e segue outro caminho, que tem muito em outro caminho, não está no caminho dele, caminhando com ele, que não caminha com ele, mas caminha com outro, está enganado, e todos que ainda não conhecem a Jesus Cristo estão perdidos. Se procurar um outro caminho, falar, aqui é um culto frio, uma igreja fria, é um culto, não tem aquele, como é que fala, aquele fervor, mas não é isso, é a fé, é a sinceridade, não é barulho, é o coração, é o amor. Então todos os demais que estão vivendo na boemia, que só quer os prazeres deste mundo, estão enganados por Satanás. Ele é o Deus desse século. Diz a Bíblia que Satanás, ele é o Deus desses séculos. Inspirado pelo apóstolo Paulo,
em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Apóstolo Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então diz que o Deus deste século, Deus com letra minúscula, 2 Coríntios 4,4, diz isso. Ele cegou o entendimento. Está cego o entendimento, não sabe o entendimento da verdade, que é Jesus. Está enganado por religião, por outra coisa. Então aponta aqui para a realidade da oposição espiritual à verdade divina. Sempre tem, então, é oposto. A mentira, que é do pai da mentira, que é o diabo. Satanás é o pai da mentira, diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. E tem o da verdade. Então, o Deus deste século é entendido como Satanás. Satanás, o adversário de Deus. Que mais? E da humanidade. Irmãos, tem que pensar bem. É que a pessoa, nós sabemos, não sabe que nós também fomos de outra maneira, pensava de outra maneira. Nós não sabíamos. Mas, então a mente está cega. Ele está enxergando pouco, não está enxergando a verdade. E nesse sentido, o que ele procura fazer, o que ele busca impedir que as pessoas reconheçam a glória de Deus. Ele impede as pessoas reconhecer a glória de Deus, que é manifestada em Jesus Cristo, o Senhor Jesus, como o Senhor, como Ele como dono. Então ele impede, ele busca impedir, mas ele não consegue impedir, até quando Deus permite. Jeremias agora 10, 11. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Olha, assim lhes direis, o profeta Jeremias disse: os deuses que não fizeram os céus. Então eles não fizeram os céus. Eles não fizeram os céus, não fizeram nada. Então ele impede, e vai desaparecer num dia. Um dia Deus vai dar um basta nisso, no reino milenário. Tá gravando aí, minha velha? Porque eu estou gravando a live. Tá ou não? Por isso, então a gente está meio em dúvida. Ora, aqueles que eu sei que aqui grava na live, né? Aqueles que estiverem com a sua crença e fé neles, nesses deuses, vão perecer com seus deuses. Tem muitos seguindo esses deuses. Tem deuses de toda maneira. Então, um dia eles vão perecer com esses deuses. Se não arrepender e crer em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, vai perecer para sempre quem está seguindo outro Deus. Às vezes não é só esses deuses feitos por homem, às vezes a pessoa pode ser ele mesmo, eu mesmo sendo um Deus meu. Às vezes a pessoa mesmo, ele acredita no que ele pensa, ele se adora ele mesmo,
em vez de adorar o Senhor, reconhecer, porque o orgulhoso pensa assim, quando tem orgulho. Então o cristão tem que ser humilde. Eu não mereço nada, não mereço viver, mas Ele que me sustenta. Então, a mensagem de Jeremias é um chamado para o arrependimento e fé para aqueles que não têm o perdão de Deus. E nós também somos chamados para arrepender alguma coisa que nós fizemos, que nós ofendemos, para arrepender se estiver guardando alguma mágoa, algum ressentimento, qualquer coisa dos irmãos, com a igreja, com o outro. Então tem que arrepender desse ressentimento e confessar ao Senhor e voltar àquela harmonia com Deus. Crer naquele que criou os céus e a terra e que criou também você, criou a mim, criou nós. Ele que deu nossos filhos. Note bem, nasce uma criança. O filho não é nosso, é de Deus. Onde estão os nossos? Comecei a lembrar esses dias no Ed pequenininho, na Simone, quando nasceram tudo. Hoje estão lá, estão longe. Demora para ver, encontrar com eles. Só estão vivendo a vida deles. Não demora muito, nós não estamos mais aqui, os pais não estão aqui, os filhos ficam, que são nossos pais. Por isso que quem tem o pai e a mãe vivo deve ter, agora que deve cuidar. O cristão pensa diferente, porque depois não adianta mais. Já foi, menos ele fica com a consciência limpa. Não fica com a consciência, o que eu pude fazer eu fiz. E não vai chorar depois na hora que está no velório, no caixão. E Deus, Pai, enviou o seu próprio Filho amado para resgatar o homem do pecado, de ir para a condenação eterna sem fim. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Para isso. A vida cristã é séria e é difícil. Não é fácil. Falar teu nome de cristão e falar, sou batizado, faço parte da igreja do corpo de Cristo. A gente pensa que faz parte, não faz. Irmãos, a vida cristã ela é bela, mas para quem você tem que sentir o sabor dela, sentir assim, eu sou feliz. Se está na hora que você pensa em Deus, toda vez você vê quanto que Deus está nos ajudando, livrando. Só de você pensar de ter saúde. Na mesa, você senta assim na mesa. Eu costumo orar assim, em silêncio, orando, agradecendo pelo prato de comida, pelo almoço, pela família. Peço para os irmãos, peço para as pessoas que não venha faltar o alimento na mesa. Pedir a Deus, agradecer. Irmãos, aqui Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, ele está alertando sobre as consequências da idolatria e da desobediência ao Deus vivo. Desobedecer o Deus vivo, que morreu e ressuscitou. Ele está vivo, Jesus Cristo. Ele é Deus, Deus Filho. Para tirar o amor a Ele, adoração, para adorar outra coisa no lugar dele, está desobedecendo a Ele. É uma declaração aqui poderosa e simples, para todos poderem compreender ou entender. É simples. O versículo 12 diz assim: Ele fez a terra com o seu poder, e Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência. Estendeu os céus. Note bem. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Ele é poderoso. Imagina fazer isso. Estabeleceu o mundo por a sua sabedoria.
como Ele quis, e com a sua inteligência estendeu os céus. A Bíblia declara, como diz o pastor Carlos diria, por A mais B, que o Senhor é Criador dos céus e da terra, e de tudo que existe foi criado por Ele e nada pelo homem. O homem não criou nada. Não tem nada que nós podemos pensar que nós fizemos. É Deus que criou. E Ele dá sabedoria e inteligência para nós usufruir e fazer algo. Você pensa que eu inventei isso, eu aprendi isso, porque Deus deu essa capacidade, inteligência para nós. Olha, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, fala que há tempo certo para tudo. Tudo que está neste mundo há um tempo, o tempo de Deus. Deus deu tempo. Uns vão viver mais, outros vão viver menos. Tudo que as pessoas no fim não sabe quando, se ele vai precisar fazer um transplante, uma operação, Deus já está escrito antes da fundação do mundo. A gente vem, começa a elogiar, fala: olha, meus anos está tudo bom. Mas como é que aquele viveu tanto e não precisou disso? Não, Deus já soube tudo isso, está tudo já os planos de Deus. Ele fala aqui no versículo 1 de Eclesiastes 3: tudo tem o seu tempo determinado. Já disse, o homem não determina nada, nem médico, ninguém. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, olha bem, debaixo do céu há tempo para tudo. Todo o propósito de Deus debaixo dos céus. As pessoas devem saber que todos têm o seu tempo de vida determinado. Não passa um segundo. Não tem como nós expressarmos. Ninguém de nós sabe o dia que vai morrer, que é a hora que vai morrer, mas Deus sabe, hein? Tem um tempo de vida determinado neste mundo, como Deus quer, como Ele permite. Nós estamos aqui porque Ele trouxe, Ele permitiu. Ele não obriga ninguém. Deus criou o homem livre, com livre-arbítrio de escolha. Ele já sabe o que nós vamos escolher. Ele já sabe se nós vamos ter aquele desejo de ir a algum lugar, de ir na igreja, de ir nos cultos. Ele já sabe. Se Ele permitir que a pessoa não vem, não vem. Se Ele não permitir que falta, Ele não falta. Mas só que Deus se agrada. Agora a gente deve analisar as coisas. Qual é a vontade de Deus? É muito fácil. Não é difícil de a gente entender. A gente sabe quando a gente não está fazendo a vontade de Deus. Isso pode acarretar, aparecer para frente. Aí a gente vai arrepender, mas já passou, perdeu muito. E que há tempo apropriado para cada atividade humana desde antes de conhecer eu existir. Já está determinado. Cada atividade nossa, cada coisa que nós fazemos, Deus já soube, está escrito antes de tudo. Antes de o mundo existir, antes de nós existir, antes do mundo. Aí no 2 ele fala assim, ó: há tempo de nascer. Olha bem, nasceu já sua neta, irmão Daniel? Não chegou o tempo ainda. Agora, olha, posso ver como é que é as coisas. Deus sempre está por cima. E quando vai fazer a cesárea, Deus já sabe antes, já soube. Então, há tempo que ela vai nascer, vai. Agora, essa vida está na mão de Deus. Deus já conheceu antes. Quem não sabe que uma criança está em felicidade? Um lar, um casal sem filho, parece que não tem muita graça. Os filhos, a alegria do pai. Os netos. Eu lembro, o Zileme falava para mim assim. Falava: Tião, os netos, o que o pai não aceitou o filho fazer para ele, ele aceita os netos. Olha, os netos precisa progredir, para aumentar. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Está escrito, Salomão diz aqui.
tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar. Está bem certo que é tudo tempo, tudo certinho. E tempo de arrancar o que se plantou. Que coisa! Há tempo. Você planta faz uma plantação, o tempo de plantar, plantou, mas vai ter o tempo de arrancar o que plantou. E além disso, todos os céus do universo foram feitos conforme o entendimento do Criador Deus. E é para o homem usufruir disso e não destruir. E o homem destrói as coisas. Destruir as matas. Tem lugar, Deus permite, precisa de lavrar, precisa de derrubar, precisa para cultivar, mas não pode destruir. É para o homem, Deus criou isso para nós usufruir. Ele deu a nossa casa, a nossa cama, o nosso leito para nós usufruir. Agradecer a Ele por isso. Simboliza também uma ordem fixa de eventos, cada um desempenhando o seu papel nas ordens das coisas criadas por Deus. Tem a primavera, tem o outono, tem o inverno, tem o tempo, os meses. As coisas não está. A humanidade pode dizer que está descontrolada, descontrola. Mas o universo continua. O sol nasce lá, esconde aquele dia de dezembro, dia longo. Depois, hoje fazendo a caminhada, comecei a prestar atenção. Ontem, cedo. O sol nascendo aqui, olha, ele nascia aqui, a reta aqui, agora está nascendo aqui e vai encolhendo mais, que é o mês de junho, que é o mais curto. Depois começa. É gostoso observar essas coisas. Olha, portanto, a ideia da evolução não é verdade. O mundo é feito por uma explosão, evolução. Por exemplo, se fosse então que moveu por uma explosão, se fosse, mas não foi assim, né? Deus está lá em Gênesis, como que Deus fez com a palavra dele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Uma invenção absurda, irmão, e ridícula, em uma explicação sem base bíblica de fundamento. Porque se fosse uma explosão, mas quem é que fez essa explosão? Vamos supor que se fosse. Tem que ter alguém, essa explosão vai sair do nada. Você solta uma explosão, uma bomba aí, mas tem quem que produziu aquilo. Jeremias 13 agora, capítulo 10, versículo 13. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento, fazendo ele, outra versão fala, ribombar o trovão, os trovões, ele que fez, os relâmpagos, Deus é que fez. A sua voz dá ênfase, na verdade, de que as leis fixas que governam a terra, tem as leis fixas, o sol, a lua à noite, a chuva, tudo, para irrigar as terras. Tumulto de água no céu, outro fala rumor. A outra versão fala tumulto de águas nos céus, ninguém entende isso. Assim como a água da chuva e o orvalho da madrugada. Tem o orvalho da madrugada e o orvalho da chuva, que vem da chuva as águas. E sobe os vapores da extremidade da terra, sobe o vapor. A gente prestar atenção nisso, vê todas as coisas. Tudo é Deus que fez. Vê da mata, subindo aqui a fonte. Assim. Você vê na chaleira, quando ferve a água, sai aquele vapor. É Deus que criou aquilo. Coisa simples, né?
Ele cria os relâmpagos, foi ele que criou, e vem até hoje. Cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos para sair o vento. É o depósito, aí não sabemos como. E o seu processo de evolução faz subir as nuvens da extremidade da terra, nas nuvens sobem, que no processo causa o relâmpago e os ventos. Na realidade, foram faladas na existência, ele o decretou da mesma maneira no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Vocês sabem que essas trevas, sabe que todos sabem? A luz fez separação. Qual será que Deus fez primeiro? E viu Deus, haja luz, ele fez a luz. Se não ia ter descanso, não ia ter noite. Aí ele fez para separar, agora vai ter a luz para a noite. O trabalhador descansar, dormir, o sono. Quem trabalha à noite inverte a situação, dorme de dia, trabalha à noite, né? Então ele fez separação entre a luz e as trevas. A luz pode ser entendida não apenas como a luz física que ilumina o mundo, mas também como um símbolo da verdade e da presença da divina, da luz divina e da revelação. Agora, em nós também tem uma separação. Porque nós hoje, nós temos a luz divina, nós temos a natureza divina que nos separou das trevas. Nós temos uma parte de trevas porque tem a natureza velha, mas estão separadas. Elas não combinam, mexe na consciência. Quando nasce a luz divina no coração humano, quando Jesus nasceu no nosso coração, melhora as nossas vidas. Ela faz separação das trevas espirituais, essa luz divina. Não tem que deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. É Cristo, Jesus. A tolice dos ídolos, Jeremias 10,14. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura. Olha bem, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Note bem, claríssimo. E nós demoramos para descobrir isso. Todo homem é embrutecido, a outra fala, embrutecido. A outra versão fala, todo homem é estúpido, embrutecido, grosseiro, indelicado, sem capacidade de refletir as coisas espirituais, que não tem Cristo, né? Vive mecanicamente sem Cristo. Então ele é um bruto, estúpido, grosseiro, indelicado, o homem que não tem Cristo. Dependendo do modo de você trabalhar, mexer com ele. Se está tudo bem, mas não me rele. Aqueles que forem iluminados pelo conhecimento revelador de Deus, que Deus revela, cada vez vai dando mais conhecimento para nós, mas precisamos buscar. Não vão sentir vergonha. Agora, os outros que estão sem conhecimento vão envergonhar por não terem fé verdadeira em Cristo. Aqui no 15, vaidades são obras de enganos. Tempo da sua visitação virão aparecer. Vaidade. A outra diz é ridícula. É a valorização excessiva da sua própria aparência.
Você sabe como você valoriza muito o eu, aparência. Você errou, você arruma, não está bom. Quer melhorar a estética? Começa a fazer qualquer coisa. A gente tem que cortar o cabelo, tem que também ser uma higiene, né? Não vai ser. Mas não pode ser uma coisa exagera, ficar toda hora na frente do espelho. A simplicidade é a coisa mais bonita que tem. Você não vê lá em, acho que é Pedro, eu não lembro mais, fala da mulher, a modéstia da mulher, a beleza da mulher, não está no uso de vestido, né? O cabelo muito enfeitado, a roupa não faz, a roupa é boa. Mas você não deve ter a ser acessível, aquela autovalorização de si mesma. Não é por causa de vai relaxar, não vai cuidar da mulher, o homem também. Mas não pode passar do limite, que aí peca. Dos atributos físicos ou intelectuais, movida pelo desejo de obter aprovação e admiração alheia. Então eles ficam assim, movido aquele desejo, receber aprovação. Quem é que quer ser reprovado? Ninguém. Pode ser qualquer uma criança, irmão. Onde eu brinquei lá em Bauru, aquele tempo, né? Você é feio, ela fez carinha de ruim para mim. A criança é a criança com o dedo pequenininho. Você quer que fale belezinha, bonitinha? Você é feia, né? Brincando. Ela achou ruim. Porque já estava sabendo, distinguindo já. O feio não é bom, o bonito é. Você note bem. Sem nada de valores espirituais. Pode ser uma pessoa bela, pessoa que anda tudo, mas ela tem um valor espiritual. A palavra dela, o que sai dela, o testemunho vale mais. A conversa, fala. Aí obras vãs, vazias, refere-se à recompensa da decepção. Um dia ficar decepcionado. No tempo da sua visitação, ou no tempo do seu castigo, virão a perecer. Quando vinha Jesus, ele vinha nos visitar, ele vinha buscar, muitos vão perecer, recebe o castigo eterno. Então é melhor estar com Cristo. Agora, refere-se principalmente o julgamento vindouro, vão sentir vergonha, como diz Lucas 9:26. Eu vou ler aqui, ó. Porque qualquer, vou parar aqui. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos. Irmãos, note bem, porque qualquer que de mim e das minhas palavras, tem vergonha de ser cristão, ouvir da palavra de Deus, é uma declaração séria aqui, para ter cuidado. Então, lê o versículo 10 de novo, mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. O seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. As nações, o povo não pode suportar a indignação de Deus. Quando Deus ira, o castigo de Deus, ninguém pode com Deus. Amém? Então vamos louvar o Senhor, possamos estar amanhã aqui das 9 às 10, se Deus permitir. Agora o hino. Pode. Você lembra? Você já lembra isso aqui, ó?
nem é na escola, professor. 2-8-4. O meu querido Salvador. Pode deixar lá no banco, depois pega. Certo. Irmão Daniel termina com oração, agradece a Deus e ora em favor do irmão Paulo lá. Nós também vamos melhorar para a pessoa que está internada, que eu acho que foi passado. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade para conosco, Teu amor. Te agradecemos por mais este culto, te agradecemos por mais este dia. Que viemos apresentar ao Senhor cada pedido, cada nome que foi mencionado. Que o Senhor socorra cada um de nós segundo a Tua boa vontade, a Tua misericórdia. Peço também, por favor, para Daniele, para Edielso. Enfim, Senhor, se algum pedido foi esquecido, mas Tu és conhecedor de todos, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.